para vocês aqui hoje a nossa experiência e com dicas para vocês do que não fazer, e ao final eu vou trazer para vocês algumas dicas para vocês já aplicarem na empresa de vocês. Quer fechar? Então, alguns aqui já me conhecem, né? Eu sou Jonathan Porto, eu sou especialista em Direito do Trabalho e Direito Imobiliário, ambos pelo SESUSC, sou sócio do escritório Porto Severino Cunha Advogados Associados, sócio da Bempo, né, com a minha esposa Bruna, trabalhamos com engenharia, né, parte de engenharia e construções, e também sou diretor de marketing e eventos aqui da Associação Comercial. Algumas dicas aqui para a gente começar, tá? Como eu já falei no começo, eu vou trazer para vocês dicas, né, do que aplicar e do que não aplicar. E eu até achei que ia estar mais cheio, né, mas se tiver alguma pergunta ou outra a gente vai estar aberto, mas para a gente tentar correr mais a apresentação e respeitar a nossa próxima palestra do Dr. Alexandre ali, para que a gente consiga fazer a nossa apresentação no tempo. Como é um tema muito longo, não vou me procurar me aprofundar nos temas, até porque cada tema trabalhista que eu vou trazer aqui dá uma palestra. Então, eu vou trazer realmente dicas para a gente conseguir trabalhar a apresentação aí em 40 minutos, que é o nosso tempo. Preventivo trabalhista. Trazer para vocês aqui. Tudo que se fala em preventivo, o nome já diz, né? É como a gente faz academia, faz musculação para ter saúde, né? A gente se faz uma boa alimentação para ter saúde. E o preventivo trabalhista é isso, né? A gente faz todo um processo, uma aplicação na empresa de vocês, para que realmente não tenha aquela ação trabalhista. Ou não tenha aí uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Ou se isso ocorra, que esse risco de vocês sejam reduzidos. Para explicar um pouquinho para vocês o que é o preventivo trabalhista, é importante também trazer para vocês o que é o contencioso. Quando vocês procuram um advogado com uma ação trabalhista já, com uma notificação de ação trabalhista, esse é o contencioso. Vocês procuram um advogado para já solucionar um problema para vocês. O preventivo, ele busca evitar isso, ou pelo menos minimizar esses riscos. E o contencioso, Jonathan, eu preciso de um contrato. Vocês vão procurar um advogado para fazer aquele contrato específico. Quando é o preventivo, você já tem um jurídico que já está auxiliando vocês só vão pedir esse contrato para o jurídico, já está lá o contrato apresentado para vocês. Então, tudo que visa evitar um problema, tudo que visa vocês sofrerem uma fiscalização do Ministério Público, ou se sofrer, vocês estão da forma correta, é o preventivo trabalhista. O porquê, né? Trouxe aqui algumas diferenças entre ambos, né? Entre o preventivo trabalhista e o contencioso. Quando você tem um preventivo, você reduz os riscos da sua empresa, né? O risco de sofrer uma ação trabalhista, uma fiscalização, como eu já falei. Em caso de reclamação trabalhista, tenham certeza, o valor da reclamação vai ser muito menor. Já peguei empresas mal organizadas, que para uma empresa pequena recebe uma reclamação trabalhista, com certeza leva a empresa à falência, né? Ou se não, né, traz um rombo sério no caixa da empresa, né? Quando tem caixa, no caso. Melhor ambiente de trabalho, quando você trabalha da forma correta, aplica a convenção, aplica as regras da CLT, ou tenta, pelo menos, aplicar da forma correta, uma advertência, deixa tudo claro no contrato de trabalho, ele está ciente do que ele tem que fazer na empresa dele, né? Está ciente, olha, realmente o meu salário está sendo pago com base na convenção, o meu salário está sendo pago em dia, o meu fundo de garantia está lá, né? Lá no meu contrato de trabalho está aqui, além da função lá de secretária, eu tenho que passar um paninho na sala. Né? Quando você não tem isso organizado, o funcionário vai usar isso contra você, né? Não está claro para ele qual é a função dentro da empresa. E o preventivo, ele visa isso, né? Maior consciência do empregado, né? Do empregador, no caso, quando, por exemplo, o empregado faltou, Jonathan, dou advertência, dou justa causa, ele faltou 3 dias, o que eu faço? Posso mandar embora? Não pode, não é assim. A gente queria que fosse tão simples, mas não é. Já em inúmeros casos de a gente reverter justa causa na justiça do trabalho. Ou de ter que fazer uma defesa que não tem defesa e ter que fazer um acordo com o empregado. Tomada de ação pensada é isso. Né? John, o que eu faço agora? Dou advertência? Justa causa? Olha, vai lá, dá uma advertência agora, depois dá um dia de gancho. John, já está faltando e está sacaneando com a gente. Não, de repente agora já é hora de aplicar a justa causa. Essa é a tomada de ação consciente do empresário.
Melhores decisões no caso de aplicação de penalidade, foi o que eu falei agora. E quando você faz tudo isso na sua empresa, você reduz riscos, né? Quando você evita uma ação trabalhista, você reduz o risco. Quando evita uma fiscalização do Ministério do Trabalho, você reduz risco. Quando o funcionário trabalha bem, você reduziu ali o valor da sua empresa porque é menos rotatividade, né? Às vezes o empregado, se você deixou um ambiente de trabalho onde seja seguro, de repente evita um acidente de trabalho, evita que esse funcionário saia, se afaste, você tem que colocar um outro funcionário no lugar dele, no caso. Quando tem um contencioso, quando você já, eu não quero ter um preventivo trabalhista, vou deixar para procurar o advogado só quando tiver o problema. Aí vem um grande problema, né? Porque normalmente essas empresas têm muita ação trabalhista, não é quase todas, eu sei que muitos trabalham correto aqui, não tem um preventivo, né? Às vezes a pessoa tem aí, uma empresa bem gerida ali. Mas em caso de quando nesses casos tem reclamação trabalhista, eu já vi empresa de 1, 2 funcionários receber ação trabalhista de 100, 200 mil reais, uma empresa pequena, né? Imagina isso para a empresa quando recebe uma ação dessa. Tomada de decisão de alto risco, como eu já falei, né? Manda empregado embora por justa causa e não é. Né? Às vezes, vou pagar uma premiação, não é premiação, é comissão, está pagando errado a verba. Né? Ou decide pagar por fora e deposita na conta o dinheiro lá, a prova está clara que o dinheiro está sendo pago por fora. Erros na hora da contratação, parece bobo, mas não foi um caso, 2 que apareceu no escritório, do empregado, antes mesmo de ser contratado pela empresa, entrar com ação contra a empresa. Na hora da contratação, promete um emprego, manda fazer exame admissional, esse empregado às vezes deixa de entrar em outro cargo com outra empresa, chega na hora de chamar para o empregado para trabalhar, simplesmente não, a gente não vai mais te contratar, a gente viu que tu já trabalhava na empresa antes e a gente não recontrata o empregado. Um exemplo que aconteceu, essa pessoa se sentiu lesada, entrou na justiça e conseguiu lá 5 mil reais da empresa. Isso que ela nem botou o pé dentro da empresa. Então, para vocês verem como às vezes até numa hora de contratar um empregado, às vezes a forma que você se reporta a ele, hoje todo mundo tem um celular, hoje todo mundo grava, né? Então, tudo isso vocês têm que tomar cuidado. Erro no pagamento de verba, como eu já falei aqui, erro na contratação, risco da aplicação incorreta de penalidade, já falei, erro no pagamento de verba, às vezes paga a premiação na premiação, às vezes dá um vale transporte ali e paga da forma errada, às vezes dá um auxílio, vou pagar um auxílio para esse empregado para o deslocamento dele, faz isso de forma errada, ele coloca na justiça e pede reconhecimento de salário. Hoje ainda a gente estava conversando um pouquinho antes da palestra aqui, sobre a questão de você fornecer moradia para o funcionário. Até nesses casos, dependendo se a moradia que você está fornecendo para ele, esse valor como aluguel, ele vai pedir como salário numa ação trabalhista. Então até isso você tem que tomar cuidado na hora de fornecer algum benefício para o empregado. Então, por que prevenção é essencial, né, pessoal? Como eu já mostrei para vocês, reduz o risco de ação trabalhista. Mas eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Jonathan, mas eu tenho um dinheirinho separado lá, eu vou pagar o salário por fora, ou eu vou assumir o risco e tenho um dinheirinho separado por um caso de uma ação trabalhista. Mas quando você sofre uma ação trabalhista, você não vai pagar só, por exemplo, o salário que você, uma hora extra que você paga por fora. Quando você é condenado a uma ação trabalhista, tem honorários advocatícios da outra parte. Ele fica entre 10% e 15%. Vamos supor que uma ação de 100 mil reais tem mais 10 mil de sucumbência. Então, a ação de 100 mil não é só os 100 mil das horas extras que você pagou por fora. Você vai pagar mais 10 mil de sucumbência. Custas judiciais, 2% do valor da ação. Então, tem mais 2 mil. 110 vai para 112. INSS. Esse valor ele fica em torno de 30% do valor da ação. Em média, né? Então, você ia pagar 112, você vai pagar 142. Para você ver como isso vai aumentando. Tem as multas, né? Dependendo da multa lá, que se for aplicada ou não. Então, tudo isso está aqui como exemplo para vocês. É quando você vai ser condenado, eu vou arriscar o pagamento por fora, eu vou arriscar, porque é a mesma coisa se você não pagasse, né? Nem todo mundo vai entrar, mas é porque, assim, não é só o valor que você vai pagar, né? Você vai pagar o 15%. Nesse caso aqui, foi 15% de sucumbência para o advogado, não foi nem 10%. Tem a multa do 467 ali aplicada, né? Então tem inúmeras situações que vão ser somadas ao valor final de uma ação. Então, quando nós, advogados, falamos para o empresário que a melhor saída na justiça do trabalho é sempre fazer um bom acordo, é por isso.
né? Porque o acordo ele vai evitar que você pague o INSS, a gente vai tentar tirar o INSS, a gente vai evitar as custas que vocês normalmente não pagam, as multas não são pagas, a gente conseguir reduzir o valor do bolo total ali quando faz o acordo e a possibilidade de pagar de forma parcelada. Então, pessoal, o que não fazer, né? Eu já falei para vocês aqui, erro na contratação, muita defesa de empresa. A gente pega contrato de trabalho que nem a jornada de trabalho do empregado está lá corretamente. Então, faça um bom contrato de trabalho, né? Não pegue aquele modelo da internet, ou se você tem um modelo desatualizado, contrate um advogado, faça um bom contrato de trabalho. Não registre a carteira de trabalho, né? Isso quem contratou um funcionário, não registrou carteira já sabe que assumiu o risco, né? Isso é o básico. Não recolhimento do FGTS, às vezes a empresa está mal das pernas. Ah, não, eu recolho o fundo de garantia só no final quando for mandar embora. Mas isso, ele pode entrar com ação, antes de você mandar embora, ele pode entrar com ação pedindo dano moral, pedindo rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, você vai ter que pagar o dano moral, mandar ele embora, pagar aviso prévio, pagar a multa de 40% de fundo de garantia. Então, são inúmeras situações. Falar de forma exclusiva, né? A questão do dano moral, a questão do ambiente de trabalho, entregar EPI sem recibo, né? Conversando já aqui também um pouquinho antes, é muito comum a gente chegar numa perícia judicial e a empresa não tem o recibo de entrega de uma EPI, de uma luva, ou tem lá, durante todo o ano ele entregou uma luva daquela de látex, por exemplo. O perito vai olhar para ele e vai dizer, não, realmente, você não entregou as demais luvas. Ah, não, mas ele entregava, você é só de uma. Tá, isso aqui não me prova nada. E você acaba tendo que, por mais que você forneça tudo da forma correta, se você não pegar recibo comprovando que entregava, né, você vai sofrer realmente a condenação em insalubridade, se for o caso do pedido. Pagamento por fora, né, é bastante comum hoje, a gente pega bastante, né, mas pelo menos, olha, eu vou pagar por fora. Então, mas converse com o seu advogado, faça da melhor maneira em que o teu risco vai ser menor. Né? Ou então, já deixa aquele caixinha fora, porque assim, enquanto o funcionário está lá com você na empresa, está tudo 10, né? Mas quando termina, a hora que acaba o seguro-desemprego, se ele não arrumar um novo emprego, ele pode ser a melhor pessoa do mundo, ele vai ter que arrumar uma forma de arrumar dinheiro para ele, e a ação trabalhista é um caminho fácil. Se ele paga uma verba, você já sabe que tem uma verba que está sendo paga corretamente. E pasmem, às vezes os funcionários sabem mais do que o empregador. Tem muito funcionário que já chega para a gente no escritório de advocacia com tudo na mão. Já sabe lá, com as provas, sabe que tem direito, a gente não precisa adicionar mais nada. Pagamento de premiação de forma errada. Como a premiação é algo que foi botado agora na reforma trabalhista, tem muita gente pagando principalmente a premiação, a comissão como premiação. Né? Ficou claro, é reconhecido como salário, acaba lá depois tendo que pagar os reflexos em férias, em 13º, fundo de garantia. Então, se vai pagar premiação, tenta enquadrar da forma correta, né? Eu não vou nem falar como diz a lei, mas como está o entendimento judicial hoje, né? De pagar uma premiação, de pagar da forma correta para isso não incidir depois e não ter problema futuro numa ação trabalhista. Cartão de ponto britânico, né? Aqui a gente tem empresas bem organizadas, acredito que isso não deve acontecer, mas é bem comum a gente pegar no seu trabalho o cartão de ponto britânico. Entrou às 8, sai meio-dia, entrou meia-meia, sai 5h30. Todos os dias o mesmo horário. Ah, mas o meu tem uma variação de 2 minutos antes, 2 minutos depois, 2 minutos antes. Cara, o juiz vai ver isso aí. Ah, mas o meu funcionário, ele é analfabeto, ele não sabe. Cara, senta do ladinho dele, ensina ele a preencher o cartão ponto. Né? Um dia vai ser difícil, o outro, mas uma hora ele pega o jeito e vai fazendo da forma correta. Mais algumas situações, né? A jornada de trabalho exaustiva, eu falo bastante em relação ao acidente de trabalho, né? A maioria dos acidentes de trabalho acontecem no final de jornada de trabalho. É como os acidentes de trânsito, a maioria deles acontecem quando a gente está chegando em casa. Então é o mesmo caso. Além de que, quando você tem muitas horas extras e você tem um sistema de compensação ou um banco de horas, esse excesso de horas acaba anulando o banco de horas. Eu não digo a quantidade grande de banco de horas durante um mês inteiro. Eu digo funcionário que faz 4, 5, 6 horas extras todo dia, né? Ou trabalha todo dia 12 horas. Então, com certeza, se tem um banco de horas, ele vai ser anulado. O sistema de compensação é muito comum na construção civil hoje. Eu trabalho 9 horas de segunda a quinta, 8 horas na sexta, para fazer 44 semanal. Ah, mas aí na sexta ele também trabalha 9 horas. Ah, mas 2 vezes por semana ele tem que encher uma laje, trabalha no sábado de manhã. O sistema de compensação vai ser anulado e essa 1 hora todo dia vai ser paga como extra.
Ausência de treinamento, né? Principalmente empresas que trabalham com locais de risco, né? Aí a Geturbo, sempre tomar bastante cuidado com o treinamento para que esses acidentes não aconteçam. Por mais bobo que seja, às vezes é uma besteirinha. E às vezes o que eu já presenciei na questão do treinamento é a pessoa que deu o treinamento sofreu o treinamento. Mas essa pessoa que dava o treinamento, ela tinha treinamento? Né? Então a gente sempre tomar cuidado com isso, sabe? O excesso de confiança, até gostei aqui. Não pagamento de verbas rescisórias, eu botei isso, pessoal, porque nesses 14 anos de advocacia, o maior motivo de ação trabalhista são verbas rescisórias. E assim, ó, página, o empregado, às vezes empregado velho, antigo, querer parcelar com o patrão não querer e mandar o empregado para a justiça. Não, vai lá, procura um advogado. Vocês acham que chegando na mão do advogado, ele vai achar só a hora extra, vai pedir só a hora extra? Ele vai fazer uma limpa do contrato de trabalho dali para trás e ver o que tem de furo para ele botar na justiça. Então, às vezes, não é só a rescisão. Ele vai achar um pagamento por fora, uma hora extra, um banco de horas que estava irregular. Então, o advogado está ali para isso, né? Ele já tem treinamento, tem a faculdade, tem especialização, então ele sabe onde estão os erros. E, às vezes, uma ação que era para pagar um valorzinho que era para pagar 10, 15 mil de rescisão, no final vai pagar 30, 40 mil. E assim, ó, o que eu falo, principalmente para meus clientes, pô, você não tem dinheiro para pagar a rescisão hoje, chama o empregado, olha, eu não posso pagar um pouco agora, um pouco mês que vem, eu pago a multinha junto também para resolver. Porque daí se você botar ele procurar um advogado, você também vai para a justiça, você também tem que pagar advogado, né? E com certeza virão outros pedidos aí. Aí, limpeza de banheiro, hoje está muito comum, pessoal, principalmente quem tem empresinha pequena, ali a pessoa é vendedora, né? Tá uma lojinha vendedora, mas tem um banheirinho. Aí ela faz a limpeza desse banheiro pelo menos 2 vezes na semana. Limpeza de banheiro é equiparado ao quem recolhe lixo na rua, dá adicional de salubridade de 40%. Então, se ela provar que nessas 2 vezes por semana ela fazia limpeza de banheiro e que esse banheiro era utilizado por quem entrava na loja, ela vai ganhar o adicional de salubridade. Então, às vezes parece coisa boba, às vezes mais fácil você correr o risco de repente contratar uma faxineira 1 vez por semana lá, do que estar falando para ela fazer a limpeza do banheiro. Ou se ela fizer a limpeza do banheiro realmente, vai correr o risco de alguma multifunção, mas então forneça os EPIs adequados para ela. Atraso no salário também, nem se fala, né? Além de prejudicar o ambiente de trabalho, o empregado não vai trabalhar da forma correta, a gente sabe, se ele não tiver recebendo salário, tem as contas dele para pagar também. Causa também a rescisão direta do contrato de trabalho. E no meio disso tudo, como eu falei para vocês, tem a questão da segurança do trabalho, né? Eu vou trazer para vocês alguns exemplos, algumas imagens, alguns vídeos que falam sobre segurança do trabalho, principalmente o Vinícius aí, né? Vai ver que é bem importante a empresa, a oficina mecânica, né? A dona Sandra que trabalha com caminhão, transporte, sabe o quanto isso é perigoso e vocês têm todos os laudos, vocês têm treinamento, e por mais que faça tudo, ainda tem um bendito do empregado que não faz o que tem que fazer, né? Eu trouxe esse videozinho para vocês aqui. O áudio está no meu computador, tá, gente? Mas esse não tem áudio. Parece bobo, né? Mas são coisas que acontecem, são frações de segundo, né? Parece bobo ali, mas se ele tivesse uma sinalização, bastava um conezinho que ele teria que ter colocado ali, não teria causado, ele poderia ter causado um acidente muito mais grave, se não causou uma lesão na coluna, a gente não sabe, né? Um clássico aí da construção civil, né? Ele está improvisando, né? Aqui é um exemplo sério, olha, se ele não tivesse usado o capacete, com certeza hoje ele estava sem vida. Se causou algum acidente, a gente sabe que pelo menos ele deve estar, né? Mas olha só o risco aí que ele sofreu. Então, pessoal, parece engraçado, né? Mas muitos desses casos, às vezes, pode ser o fim da empresa. A morte de um funcionário, a empresa paga uma ação de valor altíssimo, indenização por dano moral, dano estético, ou vai pagar pensão aí para o resto da vida. Então, toda a segurança, às vezes parece bobo, mas treinamento, segurança, os laudos, tem que tomar todo o cuidado possível, né? Aqui, ó, parece uma foto forte, mas essa aqui
é uma propaganda, na verdade, é uma campanha que foi promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, eles levam a sério isso, mas não é porque isso eles querem impactar, mas porque isso é muito comum. A gente pega muito acidente de trabalho, né? Ação trabalhista. Então, quais os principais causas de acidente? Como eu mostrei no posto de gasolina para vocês, ausência de sinalização do local de trabalho, não só no posto de gasolina, né? Às vezes uma obra, qualquer coisa assim, mal sinalizada, improvisação, né? O caso da construção civil ali, mas até assim, pessoal, queimou uma lâmpada, a gente tem sempre aquele funcionário que ele quer ser importante, ele quer ajudar, ele pega uma escada, bota lá e o bendito cai da escada, causa uma lesão na coluna, e é assim, por mais bobo que seja, que parece ser, que acontece nos acidentes de trabalho. Ele quer ajudar, ele sobe lá, ele quer resolver, mas ele não tem treinamento para isso, ele não tinha nem que estar fazendo isso. Então, todo cuidado que a empresa deve ter é pouco. Não utilização de equipamento de segurança, a gente mostrou ali o caso do capacete, né? Mas pode ser qualquer outro equipamento que realmente pode salvar a vida dele. Pessoa não capacitada para resolver o problema. Foi troca de lâmpada, a gente pega muito acidente com energia elétrica, porque não é a função dele, ele está lá mexendo numa coisa que ele não tem que mexer. O que eu falo, ele quer resolver o problema. Aqui é um outro vídeo, e esse vídeo aqui, pessoal, ele foi promovido pela Atalho, tá? Então é isso, né? É uma campanha curta ali, eles falam, deixam bem claro essa questão. Realmente são questões de segundos, né? Às vezes ele vai lá, o funcionário não bota o equipamento de segurança e vai resolver uma situação de forma rápida no que acontece o acidente. Às vezes deixar de sinalizar o local do trabalho. A questão do ambiente de trabalho, né? Quem trabalha em escritório, às vezes a questão da ergonomia. A gente tem empresas aqui, principalmente, vamos citar em Plaque, né? Questão do exercício repetitivo que causa as lesões. Então, todo cuidado, pessoal, é sempre pouco, tá? Nesses casos ali. Então, vamos parar de falar de problema, né? Vou trazer para vocês aqui algumas situações que a gente pode aplicar nas empresas. Eu trouxe esses vídeos para que a gente deixe bem claro e para trazer um alerta para vocês, né? Eu quero realmente que vocês olhem para dentro da empresa de vocês. Se vocês se identificaram com alguma coisa que eu passei, realmente olhem, pesquisem, falem com o advogado, né? Ou tentem modificar e fazer da forma correta. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas, né, do que fazer na empresa. Vou contratar. Então, deixa claro todos os requisitos. Né? Vou contratar lá. Informação clara. Qual o salário? Quando que ele vai começar? Qual é o perfil de funcionário que você quer na sua empresa? Né? Já pensou nisso? Que tipo de funcionário você quer para trabalhar? Às vezes você contrata, gasta dinheiro em contratação, às vezes contrata a equipe só para contratar um funcionário e não é a pessoa que você queria. Mas não porque o funcionário quer um mau funcionário, mas é porque você não é o perfil de funcionário que você queria para a sua empresa.
Botei aqui, né, conheça, faça o estudo do perfil. Hoje quem trabalha com RH faz muito isso, né? Pergunta para o empregador qual é o tipo de funcionário que ele quer na empresa dele e ele faz lá o estudo do perfil do funcionário antes mesmo da entrevista. Cuidar com as palavras, né? O que eu digo, hoje todo mundo tem um celular. Então, até algo que você fala, às vezes, sem intenção, numa entrevista de emprego, pode gerar um dano moral. Contratou, né? Cuidar com o fechamento da vaga. Realmente vai contratar, pedir para fazer um exame admissional. Na hora de fazer isso, pessoal, como eu já trouxe o exemplo antes, não cause expectativa no funcionário e não o contrate. Isso pode gerar um dano moral antes mesmo dele começar na empresa. E vocês sofrerem uma ação trabalhista. Então, vamos lá, contratou, pessoal, primeira coisa, ele começou, tem um bom contrato de trabalho, né, com tudo que tem que ter lá. Registra a carteira, a gente tem 5 dias para registrar a carteira de trabalho, mas não é que é 5 dias que você vai registrar no 5º dia. Você tem 5 dias, mas tem que registrar o dia que ele de fato começou na empresa. Então, vamos lá, contratou, contrate um advogado para fazer um contrato de trabalho. Né? Não pegue o modelo da internet, às vezes, não sei, hoje não tem contadores aqui, não use o modelo do contador, porque às vezes o modelo que ele tem lá é o modelo que o advogado passou para ele, ou que ele pegou como advogado, ele vai usar para todas as empresas que ele tem. Faça o advogado, o que ele vai estudar? Ele vai estudar qual é a função do seu empregado, o horário que ele trabalha, o que ele faz dentro da empresa, ele acumula uma outra função, pode estar no contrato de trabalho, não pode, quais os deveres dele. Então tudo isso tem que estar no contrato de trabalho e eu trouxe para vocês aqui. O contrato de trabalho que ele deve ter. Se o seu contrato de trabalho não tem nenhuma dessas cláusulas que eu botei aqui, então está na hora de vocês começarem com o jurídico de vocês para rever o contrato de trabalho. Direitos e responsabilidades, tem que estar claro o que ele deve fazer e se ele não fizer, de que forma que ele vai ser tratado. Às vezes, muitas empresas têm um regimento interno, né? Lá também você pode dizer o que ele não pode fazer na empresa. Eu não quero botar no contrato de trabalho, mas tem um regimento interno. E lá você vai botar as regras que se ele não cumprir, ele pode ser punido. A jornada de trabalho parece bobo, como eu já falei para vocês, mas quando vem para a justiça, eu já peguei, não foi um, não foi dois, foi inúmeros contratos com a jornada de trabalho errada. Se ele começa às 8, tem que estar às 8, se ele sai às 5h30, tem que estar às 5h30. Se ele faz sem compensação, tem que estar lá, se tem banco de horas, tem que estar lá. Os benefícios, que benefício você paga? Vale alimentação, você vai pagar um outro direito que está na convenção coletiva, você pode colocar lá no contrato de trabalho. Direito de imagem, tem no teu contrato de trabalho. Hoje todo mundo tem Facebook, toda empresa tem, tira foto do funcionário, você está usando a imagem dele para promover a sua empresa. Você tem essa autorização dele para usar a imagem dele? Se não tiver, ele pode entrar e pode pedir um dano por causa disso. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tem lá no seu contrato de trabalho? Se não tem que estar lá também prevendo a questão dos dados do empregado. Revisar o contrato de trabalho. Esse funcionário foi promovido, você revisou o contrato dele, refez o contrato, tem um contrato novo, tem que ser refeito. E os prazos, principalmente em caso de contrato de experiência, às vezes vai lá, dá 45 dias no primeiro e esquece de renovar o contrato de experiência e quer mandar ele embora no final do contrato de experiência. Se você não refez ali o prazo, não colocou no contrato de experiência, é contrato por prazo indeterminado, por mais que ele esteja dentro do período de ainda. Então vamos lá, pessoal, fez a entrevista da forma correta, contratou, fez um contrato de trabalho, assinou a carteira, capacitação e treinamento. Isso aqui não só por questão de segurança para a empresa, mas também por produção do empregado. Ele recebeu treinamento para estar lá fazendo o que ele vai fazer. Jonathan, mas eu contratei e o cara não faz nada. Mas você deu o treinamento, ele sabe o que é para você fazer. Mas ele já fazia isso em outra empresa. Mas outra empresa, de repente, a forma de trabalhar é diferente. Aí eu trouxe aqui algumas coisas em relação à capacitação e treinamento, investir em programas de treinamento, sempre está atualizado sobre alguma lei, regulamentação nova que está saindo. Normalmente, todo ano, quando vocês têm que fazer os laudos, a própria empresa ela já avisa se teve alguma mudança ou não. Ter e respeitar os programas de segurança do trabalho. Eu sei que é um saco, desculpa a palavra, ler um PGR, um BPRA, esse PCMSO, todos esses laudos são longos, mas se você não quer ler, converse com quem fez o laudo para você e diga, o que eu tenho que aplicar, está correto a minha empresa aqui, tem que botar uma luz com maior iluminação, entregar da cadeira dele está boa, tem que usar algum equipamento de segurança, que eu já vi em algumas defesas, já vi uma empresa trazer para mim todo o laudo, para mim fazer a defesa e eu não pude jogar no processo, porque lá estava, que ele tinha que dar uma luva e ele não dava.
estava lá que a iluminação tinha que ser X e não era. Então tudo isso está no laudo e a gente não vê, às vezes a gente não se atenta a isso, né? Porque também o laudo é grande, é chato de ler, mas eu sei que tem empresas que não fazem isso, mas a grande maioria delas hoje, se tu sentar, conversa com a pessoa que fez o laudo, ele te passa tudo certinho. Então fez, contratou, registrou a carteira, treinou seu funcionário, remuneração. Hoje é muito comum, pessoal, ter os sindicatos e cada sindicato tem comissão coletiva de trabalho. Lá tem um piso salarial, ou às vezes, dependendo da função, tem um piso salarial definido por lei. Então, sempre procurar se atentar a isso, né? Se tem convenção, qual é o piso? E às vezes a convenção está lá que o adicional noturno não é de 20%, é de 25%. A hora extra, o adicional não é de 50%, é de 60%. É de 60% nas duas primeiras, se passar dali é 80%. Né? Então, sempre tomar cuidado com o que está lá. Às vezes manda pagar a cesta básica, a gente não entrega. Né? Tudo isso vai estar na convenção coletiva de trabalho. Então, sempre se atentar à convenção coletiva. Então é isso, né? Benefícios de remuneração justa, né? Sem pagar o salário em dia. Quando eu trouxe aqui, oferecer benefícios alinhados com as necessidades dos funcionários, eu quis botar o plano de saúde, porque às vezes você não precisa oferecer um plano de saúde Unimed, né? Mas tem outros planos que são mais baratos, e se o seu funcionário ele precisar, às vezes sai barato para você pagar esse valor para o funcionário, e ele vai ter lá o acesso ao médico, tudo de forma mais rápida, o tratamento, e se ele tiver algum problema de saúde, ele vai ter esse acesso melhor. E eu quis trazer aqui, em relação à associação comercial, quem é associado aqui da associação, tem inúmeros benefícios que a associação ela tem de benefício, é gratuito e os empresários não sabem. E é algo a mais que você pode estar entregando para o seu empregado. Né? Às vezes um desconto quando ele vai fazer uma consulta médica, por mais, né, às vezes é uma consulta de R$300, se ele puder pagar a metade, né, quanto que ele está economizando? Você pode estar ajudando o seu funcionário aí, ganhando uma moral com ele e você não sabe disso. Evitar disparidades e injustiças, né? Então, evitar pagar salários diferentes para pessoas que exerçam a mesma função e tenham ali a data de início parecidas, né? Ah, Jonathan, mas esse funcionário aqui, ele trabalha melhor. Beleza, mas você comprovar a produção ali é difícil. Então, às vezes, você acaba arrumando um problema para isso, né? Eu sei que às vezes a gente quer beneficiar quem trabalha melhor, a gente sabe que isso é comum nas empresas que tem funcionário que produz muito mais do que o outro, mas quando vai para a justiça é um problema sério a gente comprovar essa diferença. E pagar a rescisão corretamente. Quer mandar embora? Está difícil a condição da empresa, estou passando por um período de dificuldade, passou por uma pandemia agora, por tempo. Chama um funcionário, olha, não tenho condição de pagar tudo para ti hoje, posso parcelar, liberar o fundo de garantia lá, o seguro-desemprego, vamos se ajudar. E daí você pode evitar uma ação trabalhista e pagar ele de forma correta. Às vezes o funcionário, ele gosta de você, ele tem vontade de repente de voltar alguém para a sua empresa e ele não vai ajuizar a ação. Agora, se você disser para ele que procura um advogado, que procura a justiça, você não vai receber uma demanda só, querendo as verbas decisórias, mas sim dano moral, outras verbas que o advogado vai achar lá no contrato de trabalho que você não pagava corretamente. Então, quando você tem uma prevenção trabalhista, tem redução do custo, né? Você evita uma ação trabalhista, tem redução do giro do funcionário, porque se você paga um salário correto, com base lá na comissão, contrata corretamente, você vai estar economizando porque vai ter menos giro, você vai gastar menos com contratação. Esse funcionário vai trabalhar mais feliz porque ele sabe que a empresa paga certo, ele sabe que a empresa está fazendo por ele. E o funcionário feliz ele vai produzir melhor. Então, quando você também aplica um programa de prevenção trabalhista para não ter acidente de trabalho, você também vai estar reduzindo um outro custo. E uma coisa que eu quis botar aqui no final, né, que é a sua paz. Né? Você que não está assessorado por um jurídico, e você saber que você está aplicando a penalidade de forma certa, se você foi acionado judicialmente, você tem uma boa defesa, tudo isso eu acho que não tem preço, que é uma coisa que todo empregador quer ter. Eu sei que é difícil a gente falar, olha, nunca vai ter uma ação trabalhista. É difícil, o justiça do trabalho hoje, qualquer coisa é motivo para ação e o empregado ele pode entrar com a ação da forma que ele quiser. Mas se você está fazendo uma prevenção, você está diminuindo no máximo esse risco. E às vezes até se ele entrar com a ação ele não vai ter direito nenhum. Eu quis trazer esse vídeo aqui, pessoal, já está encerrando, tá? Só queria trazer uma mensagem para vocês do meio do mercado. No trabalho, nos esportes, no trânsito ou em qualquer outro lugar, você é o que você faz. Você sempre será julgado pelas suas atitudes. Por isso, antes de sair de casa,
ou próximo a ser demitido. O ser humano que inspira ou que vive às margens dos outros. Aquele que vai enfrentar o preconceito ou que se cala com o sofrimento. O eleitor que cobra as promessas recebidas ou que nunca questiona. O novo vencedor ou o perdedor conformado. A pessoa que vai enfrentar o bullying ou que vai apenas aceitá-lo. Se você reparar, em toda esquina, em cada corredor de trabalho, em cada sinal que você para, tem sempre alguém lhe observando, esperando o seu próximo passo, o seu próximo gesto. Então, se puder ser gentil, o faça. Se puder fazer aquele algo a mais no emprego, faça. Não espere o pedido. Se puder saltar meio centímetro mais alto, arrisque. Se pode fazer algo novo, siga em frente. Se acredita que pode mudar o rumo de um país, espalhe essa ideia. O que você faz é o que todos vão carregar na lembrança. É o que vai estar estampado no seu rosto, carimbado no seu currículo. O que você faz é o seu DNA. Pequena, média ou grande, cada ideia, cada atitude, cada mudança que você cria ou promove vão estar vinculadas a você. Então, hoje, antes do primeiro café, antes de vestir a sua farda, o seu uniforme, antes de abrir a porta de casa, questione-se: o que eu quero ser? Porque seja lá qual for o seu desejo, ele só será realizado através dos seus próprios méritos. Só será construído a partir de cada um dos seus atos, tijolo por tijolo. Porque você é aquilo que você faz. Pessoal, essa é uma mensagem do David Pedrosa. E eu trouxe essa mensagem para falar para vocês realmente que tipo de empresa, de empresário que vocês querem ser. Se vocês querem ser aquela empresa que vive cheia de problema, para ser resolvido, empregado que não tem paz, isso tem bastante. Ou vocês querem ser aquelas pessoas que tentam fazer da forma correta, né, tentam se prevenir para que problemas futuros não aconteçam e sua empresa possa alçar o sucesso como ela merece. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu sei que é muito corrido, o tempo é curto, mas precisarem conversar agora na hora do café, estou aqui para tirar alguma dúvida. Vai ter um cafezinho agora, em 15 minutinhos, para a gente começar aí a falar sobre investimento previdenciário. Tá bom, pessoal?